Este vídeo vai explorar de maneira detalhada um dos casos mais intrigantes e chocantes da história da justiça americana, o caso de George Stinney. Esta história nos levará a uma jornada através do tempo, revelando as circunstâncias obscuras que cercam a vida e o trágico destino de Stinney, um jovem de apenas 14 anos que se tornou o mais jovem condenado à morte na história dos Estados Unidos. George Stinney nasceu em 1929 e cresceu na pequena cidade de Okolue, na Carolina do Sul. Como qualquer adolescente, ele tinha sonhos e esperanças para o futuro. Em 1944, porém, sua vida mudou para sempre. George vivia em um contexto profundamente segregado e racista, no auge da segregação racial nos Estados Unidos. O Sul era um lugar onde a justiça não era igualitária, especialmente para os afro-americanos. Em 23 de março de 1944, a tranquila cidade de Okolue foi abalada por um crime horrível. Duas meninas brancas, Betty Joan Binnicker e Mary Emma Thames, foram encontradas mortas perto de suas casas. O terror tomou conta da comunidade e a pressão para encontrar um culpado era avassaladora. George Stinney foi rapidamente apontado como suspeito, devido à sua proximidade com as vítimas. O julgamento de George Stinney foi uma farsa impressionante. Durou apenas 10 minutos, com um júri composto por brancos que rapidamente o condenaram à morte na cadeira elétrica. Não houve evidências substanciais apresentadas em sua defesa, e ele não teve a oportunidade de um julgamento justo. Sua idade, 14 anos, torna esse julgamento ainda mais perturbador. George Stinney foi executado em 16 de junho de 1944, apenas 81 dias após o crime. Sua morte chocante levantou inúmeras questões sobre a justiça racial e o sistema legal dos Estados Unidos. Como um adolescente tão jovem poderia ser condenado e executado tão rapidamente? O caso de George Stinney ecoou como um símbolo da brutalidade e da injustiça racial que persistia nos Estados Unidos naquela época. Anos depois, em 2014, uma reviravolta chocante ocorreu. Novas evidências surgiram, lançando dúvidas sobre a culpa de George Stinney. Ficou claro que ele havia sido vítima de um sistema legal profundamente falho e preconceituoso. Seu julgamento foi uma farsa, e sua condenação foi baseada em evidências frágeis e testemunhos duvidosos. A condenação de George Stinney foi anulada, mas infelizmente, já era tarde demais para ele. O caso de George Stinney continua a ser lembrado como um símbolo da injustiça racial e do abuso do sistema legal nos Estados Unidos. Sua história inspirou mudanças no sistema de justiça criminal e um novo olhar sobre casos de condenação injusta. Apesar de não poder reverter seu trágico destino, a memória de George Stinney serve como um lembrete constante da importância de lutar por um sistema legal justo e equitativo.